Olá, tudo em paz? Estamos aí finalizando mais um bimestre, né, o terceiro bimestre, e a gente finaliza o terceiro bimestre fazendo uma retrospectiva, fazendo uma retomada do que foi trabalhado no decorrer do mês de agosto e setembro, principalmente, na disciplina de Ciências Humanas. E nós abordamos dois grandes assuntos, né, envolvendo os conteúdos de humanas. Trabalhamos ditadura militar, o regime militar no Brasil, que aconteceu de 1964 a 1985, e as grandes questões ambientais que envolvem, né, que mexe com a dinâmica ecológica e de sustentação do planeta, né? Bom, quando se trata desse recorte histórico do regime militar no Brasil, de 1964 a 1985, é bom que se diga que há uma conexão com o cenário internacional, com a geopolítica, né, com a política internacional da época. A década de 60, 70 e 80, o mundo vivia a Guerra Fria. E a Guerra Fria nada mais foi do que um conflito indireto, né, uma rivalidade ideológica, política entre a União Soviética, que defendia o regime socialista, versus os Estados Unidos da América, que defendia e ainda defende, né, o sistema capitalista. E essa relação de rivalidade não envolvia somente as duas superpotências, né? Essa bipolaridade não envolvia só esses dois países, mas praticamente o mundo inteiro. E o Brasil, um país periférico do capitalismo aqui na América Latina, um país que historicamente tem uma relação muito próxima e de dependência dos Estados Unidos, né? Houve assim uma preocupação muito grande para afastar, preocupação por parte dos Estados Unidos, para afastar qualquer possibilidade de se instalar o regime socialista aqui no Brasil. Até porque em 1959 Cuba estava viveu essa experiência, né, da instalação do socialismo. Então era preciso um regime forte, um regime autoritário, um regime rígido para afastar qualquer possibilidade de uma revolução socialista aqui no Brasil. Tanto que muitos princípios democráticos foram... Bom, e é nesse contexto, né, de regime rígido, em alguns momentos até arbitrário, que o Brasil vai se inserir, né? Um contexto em que o precedente foi a eleição do Jânio Quadros. O Jânio Quadros ganhou a eleição, mas renunciou, passou poucos meses no governo, e o vice de Jânio Quadros era o João Goulart, né, o Jango, que assumiu o governo com a renúncia de João Goulart, aliás, de Jânio Quadros. E num primeiro momento o Brasil viveu um regime parlamentarista, bem diferente do que é hoje, do chamado presidencialismo, da república presidencialista que nós somos hoje, mas foi pouco tempo. E o João Goulart, o Jango, assumiu a presidência. E quando o João Goulart assumiu a presidência do Brasil, ele anunciou uma série de medidas, uma série de reformas estruturais, como a reforma agrária, políticas voltadas para redistribuir terras, políticas voltadas para mexer nas estruturas da educação do país. A ideia do Jango, no primeiro momento, era mexer nos poderosos, mexer nas fortunas dos poderosos e fazer uma política de redistribuição de renda. Isso incomodou quem tinha poder, os grandes empresários no nosso país, e consequentemente o Jango, o João Goulart, foi associado à imagem de comunista, de aliado ao regime socialista soviético, e aí utilizou-se esse álibi. Foi assim que o exército, né, juntamente com as forças militares, assumiram o poder no dia 31 de março, né, finalzinho de março, né, início de abril de 1964,
né, quando o Castelo Branco, o general Castelo Branco, foi o primeiro presidente do regime militar. E aí foram 5 presidentes: o Castelo Branco, o Ernesto Geisel, o Costa e Silva, o Emílio Garrastazu Médici e o João Batista Figueiredo, que foi o último. É tanto que no auge da... Olha a ligação com a Guerra Fria. No auge da Guerra Fria, o regime militar se fortalece, inclusive com os atos institucionais. O mais forte, o ato institucional número 5, que foi criado em 1969. Quando a Guerra Fria perde força, o regime militar também vai se esvaecendo, perdendo força. A tudo que nós tocamos nesse terceiro bimestre foi a questão ambiental, as grandes questões ambientais, começando pelas mudanças climáticas, né, que o planeta vem vivendo, vem apresentando, a comunidade científica vem apresentando esse problema, né, com muita clareza. Então, o que são as mudanças climáticas? O que é esse aquecimento global? Cientificamente foi percebido, constatado, que o planeta está aquecendo, está aumentando a temperatura. Mas por que tem aumentado a temperatura nas últimas décadas, nos últimos séculos? Que a ciência atribui que o ser humano tem sido o principal causador desse aumento da temperatura. Através de quê? Através, né, de uma série de ações, dentre elas o uso intensivo dos chamados combustíveis fósseis. Quando eu falo de combustíveis fósseis, estou me referindo principalmente ao carvão mineral e, sobretudo, o petróleo. Haja vista que nós somos uma sociedade, uma economia movida pelo petróleo como matriz energética principal. E a queima do carvão mineral, a queima do petróleo, né, nos motores de automóveis, nas indústrias, fábricas, usinas e tantos outros usos, emite uma quantidade gigantesca de carbono. O carbono é calor, né, e esse carbono, esse calor emitido pela queima dos combustíveis fósseis está formando uma estufa, né? Aliás, está fortalecendo esse lençol, né, que é a estufa, né, que fica na atmosfera, né, uma camada de gases que dificulta a liberação e a radiação de calor da Terra para a atmosfera. Então o calor não passa, é como se fosse um carro fechado, né, no Sol. O calor entra e tem dificuldade de se dissipar. E aí, ano após ano, décadas após décadas, a temperatura aumenta. E quando a temperatura aumenta, mexe em todo o equilíbrio ecossistêmico do planeta. Altera o regime de chuvas, altera a dinâmica da vida nas florestas, né, nos mais diversos ecossistemas, nos oceanos, né, quando a temperatura aumenta, mexe com a vida nos oceanos. Os oceanos é fundamental porque são os grandes responsáveis pelo equilíbrio climático da Terra. E a razão maior, a preocupação maior é que nas próximas décadas, nos próximos séculos, nós tenhamos uma série de limitações em termos de oferta de recursos naturais, né, saudáveis aqui na Terra. Então é preciso dessa questão macro, vamos dizer assim, mais geral, tem as agressões, as questões ambientais mais locais e regionais, como por exemplo a inversão térmica, que acontece com muita frequência nas grandes cidades, nas cidades bastante industrializadas, onde o ar quente, que ele sobe pela leveza, pela pressão, né? Por ser quente ele é leve, sobe, o ar frio desce pela temperatura ser maior aliás, menor, e as partículas estão mais pesadas. Esse movimento circular ele é o normal, é o movimento de praxe. O fato é que a inversão térmica acontece quando a poluição é intensa, muito material, muita partícula em suspensão por conta da poluição. Esse movimento ele é comprometido. Quando o ar frio chega, ele não consegue aquecer não é nem aquecer, mas não consegue mais subir por conta da quantidade de partículas, de poluentes, que o ar fica pesado e dificulta esse movimento circular. E aí fica aquela poluição, né, aquela poluição segurando o movimento circular
do ar, né? O movimento nesse sentido. Isso aí é inversão térmica, né? Que é fruto da poluição atmosférica. As ilhas de calor é outro problema também das grandes cidades, né? Principalmente causado pela verticalização da cidade, muitos prédios, muitos edifícios e asfalto, arborização precária, né? A ONU recomenda que tenha pelo menos 16 metros quadrados de área arborizada, né, por pessoa, e tem cidade que tem bem menos, se eu não me engano é 16 ou 25 metros quadrados por pessoa. E à medida que o asfalto, à medida que os prédios, né, a expansão urbana cresce, essas áreas verdes, não só áreas verdes, mas os espelhos d'água, né, os rios, lagos, lagoas vão cedendo espaço para essas edificações, para essas construções, né? Aí vem toda uma problemática relacionada à contaminação do lençol freático, o uso de agrotóxicos nas áreas rurais, né, principalmente pelo agronegócio, né, a questão da poluição dos rios, a contaminação das águas subterrâneas, né, o assoreamento, que é o aterramento de rios. Então é um conjunto de problemas ambientais que eles estão muito vivos na sociedade atual por esse ritmo consumista de produção